Bom dia, estamos de volta. É tanta coisinha pra fazer que fica, fica curto, né? De manhã. Lava o nariz, escova o dente, raspa a língua. Bom dia, Gisele. Michele. Lorena. Ricardo. Vamos chegando. Bom dia. Bom dia, pessoal. Nós de novo aqui. E todos bem? Todos bem? Sim, graças a Deus. E você veio bem? Tá tudo tranquilo. Então vamos começar. Vamos dar aquela respirada para dar uma conectada? Vamos. Então, bom dia, pessoal. Então, quem já tá aí, vamos fechar os olhos. Pode fazer uma inspiração profunda pelas narinas. Retenha um pouco o ar. Solte profundamente pela boca. Inspire profundamente pelas narinas. Retenha o ar. Expire profundamente pela boca. E pela última vez, inspire profundamente pelas narinas. Retenha o ar. E solte profundamente pela boca. Vai observando o fluxo natural da respiração. Tomando consciência que a respiração é esse pulso vital, que é reflexo do nosso estado mental, e ela se mantendo calma, tranquila, ajuda nosso cérebro a interpretar que estamos numa situação de conforto e que rege reações metabólicas adequadas e de saúde. Devagarzinho vai mexendo os dedos dos pés, das mãos, vai despertando o corpo. Quando quiser, podem abrir os olhos. Vamos lá. Então, pessoal, ontem falamos bastante das medidas preventivas, né, do Covid. Hoje vamos falar do tratamento. O tratamento, então, consiste dentro do protocolo, então, do Ayurveda, do Ayush, do Ministério da Saúde. Eles preconizam algumas plantas medicinais que a gente não tem aqui no Brasil. Preconizam também alguns compostos de plantas medicinais que estão tudo em trâmites para entrar no Brasil e a gente não tem ainda. Então, o que fazer? A gente precisa usar nossas queridas e maravilhosas plantas brasileiras. Então, nesse caso, o que a gente tem de grande potência para quadros de febre? O gengibre. Então, ele é muito usado, muito importante para questões de febre. E lembrar que o gengibre ele pode ser usado de várias formas, né? Tem o gengibre em pó, tem o gengibre à raiz, e a gente consegue fazer
preparados de diferentes formas. Então, o que seria interessante de fazer? A forma mais potente da gente conseguir extrair os princípios ativos do gengibre seria você pegar o gengibre, ralar, colocar num pano e espremer. Com isso a gente tira o sumo do gengibre, que ele é super potente. Então, por exemplo, se você tirar esse sumo do gengibre, pegar uma colher de sopa desse sumo do gengibre, colocar com um quarto de limão, algumas gotas de limão, uma pitadinha de sal e bem pouquinho, assim, uma colherzinha de café de açúcar mascavo, mistura com um pouquinho de água morna, uma água que tenha sido previamente fervida e ela já está morninha, você mistura e tomar. Isso aí é bem potente, né, para os quadros de febre. Você vai tomando alguns golinhos disso e a tendência é que isso esquente bem o corpo, dá até uma sensação de suor. Então, suar é uma terapia, né, usada principalmente na medicina chinesa para a eliminação da febre. Então, suar é um bom sinal quando você está com um processo de febre. Então, você fazer esse preparado de gengibre é muito interessante. Se espremer o gengibre, o nome é suaraça, né? Esse suco fresco do gengibre, ele é extremamente potente. Mas quando você fizer essa preparação, aí você tem que consumir ela rápido. Rápido, eu digo assim, até no máximo meia hora. Porque ao mesmo tempo que é um processo que você extrai muita potência do gengibre, ela fica muito, ele é muito volátil, né? Ele perde essa grande potência, se desfaz com grande facilidade, diferente de um chá que você consegue manter as propriedades por algumas horas. Então, fazer esse processo com o gengibre é muito bacana. Outro agente anti-infeccioso bem bacana que a gente tem, que é o alho. Então, eles têm comparado os quadros de Covid com o que eles chamam de vata juara. É uma febre bem seca, né? Tem qualidades muito parecidas com vata. Então, o alho, ele é um super rejuvenescedor, uma super planta que ajuda na eliminação do dosha vata, e ele é muito usado também em quadros de febre. Então, a gente consegue usar ele tanto cru, né, que aí você tem uma potência grande dos princípios ativos, mas o Ayurveda até, para alguns casos, se a pessoa não tem muita indigestão, tem muito mal-estar com alho cru, você pode fritar ele com um pouquinho de azeite e comer um dente de alho de frito, que também já vai ter sua funcionalidade. Outra planta que ajuda bastante nos quadros de febre durante o processo do Covid é a cúrcuma. A cúrcuma, o interessante é fazer ela no chá mesmo, fazer ela bem cozinhar ali, deixar ferver na água por alguns minutinhos, ajuda bastante. E aí a gente tem uma outra planta medicinal aí bem brasileira, que é a copaíba. Copaíba, então, que é uma planta medicinal amazônica, tem muitos efeitos aí do uso dela para problemas respiratórios, para problemas, né, relacionados a quadros agudos aí, infecciosos. Então, dependendo do peso da pessoa, geralmente se usa uma gota para cada 10, 15 quilos de peso. Geralmente a gente acha mais ela no extrato, né? Então, usar essas gotinhas ajudam bastante no processo do Covid. E o alcaçuz, que a gente falou bastante ontem. Então, ele, sendo uma raiz bem dura também, fazer o cozimento dele, fazer a decocção. Os preparados do Ayurveda, então, se a gente quer mais potência, na verdade, quando são essas plantas mais duras,
raízes como gengibre, a cúrcuma e o alcaçuz, por sinal uma misturinha muito boa aí para fazer. A gente pode colocar, por exemplo, 2 litros de água, colocar uma colher de sopa de cada uma dessas raízes, né? E aí deixar ferver. E deixar ferver até virar, por exemplo, dos 500 ml. Então, uma redução, que a gente chama, né? Até 1/4 do volume do líquido. Então, saiu de 2 litros e foi para 500 ml. Então, você vai deixar ferver bastante. E isso vai deixar ele bem concentrado. Então, ganha uma potência terapêutica bem alta. Então, se você fizer essa redução e tomar esses 500 ml aí em pequenos goles durante um período aí da manhã e tudo mais, já vai ajudar bastante Ô, nos Ricardo, quadros e durante falhar. mas uma dúvida, esse vapor dessas ervas, ela também serve, que nem a gente falou, de inalar medicinalmente? Ela tem algum, ela age de alguma forma? O da cúrcuma, sim. A cúrcuma, ela tem esse processo do princípio ativo do vapor que sai da cúrcuma ser positivo para inalação e para até defumação da casa, assim. Mas o gengibre e o alcaçuz não tanto. O que Entendi. eles usam mais, então, é a menta mesmo, o, a cânfora e o eucalipto. Geralmente, para inalação, são mais essas mesmo. Entendi. E outro ponto muito importante da, desse processo do Covid, então, durante o quadro de febre, durante o processo, né, ativo da doença, é fazer uma dieta bem leve, uma dieta bem fácil de gestão. Isso é muito importante para o processo metabólico, porque quando a gente come, num primeiro momento, né, a gente tem uma cultura aqui no Ocidente de que comer vai dar energia. Mas antes da comida virar nutriente e dar energia, ela passa por um processo de digestão. Se a gente come com a capacidade digestiva não, quando ela não está boa, né, a gente vai perder mais energia com o processo digestivo. Então, o alimento tem que estar muito fácil para digerir. Tanto que os quadros de febre, quando a gente está geralmente com infecção, com alguma gripe, geralmente a gente perde a fome. Né? A gente fica ali meio com dor no corpo, falta de fome, falta de energia. E então essa falta de fome é por quê? Porque o corpo tirou essa energia da digestão para levar para o sistema imunológico mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Lógico que às vezes um jejum vai ser muito mais estressante para o corpo. Então, vale a pena fazer, por exemplo, um caldo. Né? O que a gente pode usar nesse caldo? Arroz, pode usar algum grão de bem fácil digestão, por exemplo, o feijão moyashi, uma lentilha síria, né? Que é aquela lentilha rosa, os feijões mais fáceis, né, de digerir, então, por exemplo, o feijão azuki, sempre deixando esses feijões de molho antes, para tirar o fitato, né, que é uma substância que é antinutricional. Você deixa de molho, né, por umas 18 horas, 18 horas, trocando a água, né, a cada 6 horas. E você faz esse cozimento do gengibre com um feijão desses e deixa cozinhar bastante, né? Faz, por exemplo, uma porção de arroz, uma porção da lentilha para 8 partes de água. Então, bastante água, né? Deixa cozinhar bastante. Em alguns casos, pode fazer até 16 porções de água. Se está muito sem fome mesmo, vai tomar só a água, só o caldinho. Não vai nem comer os grãos. E você pode colocar, né, as especiarias nesse caldo também. Então, o gengibre em pó, pode colocar cúrcuma, pode colocar pimenta do reino, né, tudo que a gente falou ontem das, das especiarias. Então, semente de coentro, semente de cominho, pode pôr um pouco de sal.
Aí vai virar um sopão, virar um caldo bem ralinho que você pode ficar tomando ele pequenos goles, né? Quando sentir que já está com um pouco de fome. Mas é isso, pouco de fome, você consome algo bem leve. Você vai percebendo que a fome vai vindo, que você vai tendo a percepção, né, de uma leveza, um estômago mais leve, uma percepção de fome mais forte, aí você pode comer os grãos, né? Então a gente tem que fazer esse processo evolutivo. Tá com pouca fome, você vai tomar só a água, só o caldo do arroz com a lentilha, né? Você evolui então para o segundo passo, já estou com mais fome, já estou com a capacidade digestiva melhor, aí você come os grãos. Aí, num terceiro passo, é o que o pessoal está perguntando, que é os legumes. Aí você vai introduzir legume num terceiro momento. Eu Na coloco verdade, nesse terceiro momento os cogumelos só. Aí é, introduzo o cogumelo para dar uma carga proteica também. Ele é estimulante, né, para o sistema imunológico. sim. E aí pode ser os cogumelos, pode ser cenoura, beterraba, abobrinha. Então, é, são legumes e os cogumelos são leves e fáceis de digerir, né? Nunca usar nada que seja muito denso, pesado, para comer nesse primeiro momento. Então, A tem é indicada, Ricardo, alga. algas. A alga, ela também é leve, mas tem pessoas que não têm uma digestão muito boa com elas, né? Mas se a pessoa sentir que faz uma boa digestão, tem uma boa digestibilidade com alga, Ela faz um processo de limpeza também, né, no organismo. Ela é, faz as toxinas, né? sim. É que é bem o que o Ayurveda fala sobre o processo de satmia, né? Se a pessoa está bem adaptada com o consumo de alga, muitas vezes aqui no Brasil tem pessoas que consomem alga com uma frequência baixa. Então, tem que respeitar esse satmia. Se a pessoa está acostumada e tem uma boa digestão com algas, pode usar, sem problema. Ela dá uma sensação de saciedade, né? Então você vai acabar comendo um pouquinho, mas ela no caldo, de É, repente, aquele caldinho que só vai tomar água, é interessante também. sim. Coloca alguns fiozinhos, né? Corta a alga e coloca os fiozinhos no caldo. Pode sim. E daí é isso. Isso é muito importante, se respeitar a capacidade digestiva, comer leve, porque você vai ajustando a sua capacidade metabólica com a sua necessidade nutricional. Então, no primeiro momento, você precisa restabelecer sua capacidade digestiva para comer mais. Um dos quadros que acontece bastante é perda de peso com o Covid. Parece que ele é um vírus que acaba diminuindo muito a capacidade metabólica de digestão e absorção de nutrientes. Então a pessoa fica bem, tende a perder bastante peso, né? Ela entra num mecanismo metabólico bem catabólico. Então o que é interessante é aí o processo pós a gente usar. Então, quando a pessoa consegue restabelecer bem essa capacidade digestiva, usar alimentos que sejam mais tônicos e nutritivos. Então, a gente vai fazendo esse processo, né, de ir aumentando a complexidade dos alimentos. É muito comum que, caso aconteça algum processo, né, volte a febre a ficar um pouco mais forte e tudo mais, você tenha que regredir sem problema. Você já estava numa alimentação um pouco mais complexa, você volta para o caldo, né? Se você vai melhorando, vai conseguindo comer mais os grãos, começa a comer os legumes, está se sentindo bem, mas às vezes deu um dia ali que voltou um pouco mais de febre, ficou mais indigesto, volta para alimentação mais leve, mais básica, volta para só consumir o caldo do arroz, dos grãos, né? Porque a gente tem que ir respeitando o nosso corpo, respeitando a capacidade metabólica. Então, com isso, essas medidas de chás, ou
e da alimentação, a tendência é que o quadro mais agudo vá melhorando. Lógico, né? Se a pessoa começar a ter quadros de falta de ar, né? Febre muito intensa, aí tem que procurar serviço médico mesmo, que aí vai precisar de um suporte aí da nossa medicina moderna. Mas se for em casa, tendo sintomas mais tranquilos, aí é importante ficar quietinho e tal, né? Sem muita movimentação, sem muito esforço. A tendência é que essa febre, esse quadro agudo vá melhorando. E aí a gente vai entrando para o processo pós-Covid aí, que muitas vezes, em alguns casos, tem deixado, né, pessoas com um cansaço maior, com um pouco de dor muscular, né, vai parecendo uma gripe, né, um quadro de gripe ficou meio arrastado. Então, o Ministério da Saúde da Índia fala sobre três passos para três grupos de fitoterápicos que são legais para usar. O primeiro é a ashwagandha, que é aquela mesma planta medicinal que a gente falou do preventivo. Então, ela é aquele tônico, né? Uma planta medicinal bem tônica. Então, ela age, vai retonificar o sistema imunológico, ele tonifica o sistema nervoso, tonifica o sistema muscular, vai ajudar bastante na questão da recuperação do Covid. O outro é aquela geleia, o Chyavanprash. Então, aqui no Brasil, como a gente não tem, a gente tem que fazer os nossos preparados aí. Então, uma geleia de acerola, de jabuticaba, né? Colocar algumas plantas medicinais aí ou frutas que sejam bem tônicas e nutritivas para o organismo. O que é outro processo que é interessante para renutrir o corpo, então, o uso de tâmaras, o uso de uva passa, o Ayurveda fala bastante, que são muito tônicos para o organismo, e algumas castanhas, né? Então, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, ajudam bastante nesse processo de recuperação dos tecidos. Eu gosto de fazer um mingau de aveia com passas e castanhas e leite vegetal. É bem gostoso também e repõe bastante tecido, né? Aí você faz esse mingau é super nutritivo, né? Então, usar aveia, que tem uma quantidade boa de proteínas, usar tanto a tâmara, a uva passa, pode colocar algumas outras frutas, né? Então, dá para colocar maçã, dá para colocar banana e colocar as especiarias. Usar gengibre, cravo, canela, cardamomo, fica bem gostoso. Junto com a aveia, um pouquinho de quinoa em flocos também. Ou amaranto e tal, e aí faço um mingauzinho que é bem repositor, assim. Sim. Não, esse mingau fica ótimo. Com o floco de quinoa, né? Abre bem. Ai, gente, já tem uma Já deu vontade. Ele tem um fator emocional também, dá um colinho assim, gostosinho, né? Totalmente. A quinoa é muito bacana porque ela aumenta bastante a variedade de aminoácidos, né? Então, o que é bacana, esse mingau seu é muito bacana, ainda mais que vai estar cozidinho, né? Então vai estar levinho, morninho, fácil de digerir, vai virar papinha de criança mesmo. Total. Super indico. E aí, falam também de outro preparado, que é um composto que tem duas plantas medicinais que a gente não tem aqui, que é o gututi e o amalak, mas tem o Tribulus terrestris. Tribulus terrestris, que é uma planta super tônica, né? Então, o pessoal até de academia já acaba usando ela muitas vezes. Sabe qual é a minha dúvida com essas plantas tríbulos, maca? Aumenta. Ah, isso é a propósito, para recuperar depois, né?
Isso. Aumenta a testosterona, né? Tem uma relação do Covid com a testosterona. Isso depois, para se recuperar, é indicado. Então. É. Ele usado nesse pós ajuda a tonificar o organismo. Então, tanto a ashwagandha quanto o tríbulos, né, são essas plantas tônicas que realmente tem que ser usado no pós. Durante, pela capacidade digestiva não estar muito boa, a tendência é que elas piorem o quadro. Né? Então, o importante é tomar, né, depois, porque é a fase que você já está com o metabolismo mais equilibrado, com uma capacidade digestiva melhor, então você consome essas plantas medicinais e elas ajudam bastante na reorganização de construção de tecidos, né, do corpo. Então aí entram de novo a restabelecer devagarzinho um pouco de atividade física. É bem comum demorar um pouco mesmo para restabelecer a atividade física no pós-Covid, porque geralmente dá um cansaço. Já vi alguns pacientes falando que saiu para caminhar, quando começou a correr, a frequência cardíaca ficou super alta. Então, é importante. Tem, né? Porque você vê que dá uma alteração na oxigenação, né? E aí o vírus pode se apropriar disso e piorar muito o quadro, né? Sim, é bem isso. Aí o coração acaba entrando numa frequência muito alta na de melhorar essa oxigenação. Então, tem que ser uma evolução da atividade física devagarzinho mesmo. Começar numa frequência bem baixa, né, e ir sentindo, respeitando o corpo, mas, se possível, voltando a fazer. Né, para já induzir nessa atividade metabólica de fortalecer mais o corpo, fortalecer a capacidade digestiva. Né? E acho que é de plantas, mais isso. Eles têm alguns outros compostos, principalmente para a parte da tosse. Eles usam um citopalade, que é um composto de plantas medicinais, que também a gente usaria aqui, né, o gengibre, o cravo, a canela, o manjericão. Então faz o manjericão, principalmente se for alfa-vaca, que tem uma qualidade, né, de princípios ativos melhores. E pimenta do reino. Então, dá pra gente fazer como se fosse esse citopalade abrasileirado aí, que vai ajudar bastante nos quadros de tosse. E aí os outros compostos aqui de plantas medicinais a gente não tem. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Protocolo. E passando todo. Também, né? Tipo chai com cardamomo e todas essas especiarias, né? Sim. Então, nessa questão para o Covid, é muito importante esse processo, a gente conseguir ter em casa, né, esse arsenal de especiarias. Então, pessoal, para não só Covid, para a vida, né? A gente tem que ter em casa pimenta do reino, cravo, canela, cardamomo, noz moscada. Tudo isso vai ser o que a gente consegue trabalhar bastante no nosso processo digestivo, metabólico, qualidade da purificação do sangue. Então, a gente tem que ter isso em casa sempre. Eles têm uma validade super boa quando é um pó que está bem seco, se está guardado ali num vidrinho, guardado num lugar escuro, seco, né? Então, isso é bem importante falar. A forma de armazenar é fundamental, né? Para que a gente não perca a qualidade. Tem a procedência de onde compra, né? Isso é importante cuidar. Sim,
Porque lembrando, né, dessa questão da procedência, por exemplo, a cúrcuma no Brasil, né, dependendo de onde você compra, ela tem um nível de adulteração muito alto. Né? Aqui a Anvisa autoriza a mistura de cúrcuma com, por exemplo, com fubá. Então você já consegue ver que não vai ser algo tão eficaz. Então você percebe que a cúrcuma, ela é uma laranja, né? A cor dela é um laranja bem forte. Muitas vezes vai comprar e ela vem com uma cor laranja, mais amarelada, né? Então o ideal é você procurar marcas aí de boa procedência, porque aí você vê que a cúrcuma fica num laranja mais escuro, e aí esse laranja é que tem os componentes importantes aí, que são antioxidantes, anti-inflamatórios. E a gente sabe que a absorção da cúrcuma ela é ruim pelo organismo. Então, é importante realmente que a procedência seja muito boa, né? Que a gente tenha algo que a gente possa confiar. Então, é bom investir em marcas que são confiáveis mesmo. É um investimento saúde, né? E aí, por isso, a cúrcuma, também essa questão da absorção dela não ser muito potente, a gente associar com a pimenta do reino e as outras especiarias ajudam nessa absorção dela. Então, esses compostos, é muito interessante. O Ayurveda, a medicina chinesa, eles trabalham muito na questão de usar, né, combinações de plantas, porque com isso a gente consegue um efeito terapêutico muito maior, né, por causa dessa interação das plantas, uma vai ajudando a outra aí no processo tanto de aumentar a capacidade de absorção, quanto as suas funções no metabolismo são somadas e a gente consegue resultados muito melhores mesmo. maravilhoso. Incrível. Super dicas, nossos seguidores incríveis, que estão anotando tudo, criando posts, anotando tudo que está sendo dito. Ajudando a gente aí a propagar essas informações importantíssimas. É isso aí, pessoal. Usar bastante esses conhecimentos agora que a gente está passando nessa aprovação aí. Temos que mostrar que está consciente, atento e conectado com essas práticas. Provavelmente vão experienciar um processo de muito mais saúde e uma vida muito mais leve aí. Quem ficar num processo de uma alimentação muito desorganizada, né, falta de atividade física, estresse, quem ficar nessa frequência, a tendência é que vai dar uma sofridinha. Já estava sofrendo antes, agora então vai estar aberta a passar um perrenguezinho um pouco maior. Então, vamos ficar conscientes aí, né? E é legal falar que quando a gente inicia esse processo, né, o corpo ele vai se adaptando gradativamente, né? O corpo está muito negligenciado. Então, quando a gente chega muito agravado, a sensação pode ser de um agravamento maior, né? Então, muitas pessoas no processo inicial desistem porque elas não conseguem perceber essa melhora, pelo contrário, elas sentem um agravamento. É importante entender que o agravamento é a própria liberação desse estresse também do corpo, né? Do expurgar, do limpar, dessa tensão que o corpo está vivendo. Então, é o momento do corpo relaxar e soltar tudo isso para entrar nesse equilíbrio. Então, a gente entender o processo é fundamental para a gente não se desesperar. Geralmente a gente vai estar agravado em vata, então os pensamentos vão estar a milhão, o que não contribui, né? A gente acaba tendo uma interpretação ruim, porque a nossa qualidade de toxina no corpo, a gente acaba estar muito tóxico e os pensamentos são tóxicos, então a gente tem que administrar tudo isso. Todas as sensações que a gente vai sentir nesse processo que acabam sendo desafiadoras, né, no nível físico, mental
emocional, tudo isso agrava para liberação e cura. É isso mesmo. Então, todo esse processo, pessoal, que vai ajudar a sustentar um estado de saúde, caso entre num processo de adoecimento, você sair dele com o mínimo de perrengue. Né? Porque não estamos aqui para ficar passando perrengue, não. É isso mesmo. Exato. Tá bom, pessoal? É isso. Aí É tem isso. mais Rapidinho, só para fazer das perguntas, que é bastante pergunta, infelizmente a gente não consegue responder todo mundo agora. Para deixar nos comentários. Deixe nos comentários que a gente vai salvar essa live e aí a gente vai respondendo lá. O Ricardo ajuda, a Bruna que está aí também, maravilhosa, vai ajudando. A gente vai respondendo aos poucos, porque na live, infelizmente, a gente não consegue. Foi bastante coisa, mas é isso. A Bru geralmente está pegando aí e ela passa. Principalmente que veio bastante coisa de alimentação. Sim. Ela aí. Olha ela lá. Então tem bastante coisa de suplementação e alimentação, que daí a Bru também pode passar mais para frente. Maravilha. Aí, gente. Beijo, Gui. Maravilhoso. Seguimos no dia. Seguimos. Beijo, Próxima querido. Marquinhos tá entrando já já. Maravilha. Beijo 2. Bruninha, beijo, Ri. Beijo, Até amanhã. Até.